Olá, investidores, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Hoje falaremos neste vídeo sobre a WEG. Você sabia que a WEG, uma empresa brasileira fundada em uma pequena oficina de motores elétricos, se tornou um dos maiores players globais em solução de energia e automação? As ações WEG não só refletem o sucesso desta gigante, mas também o seu potencial de crescimento futuro. Neste vídeo, vamos mergulhar na análise completa da WEG, entender seus resultados financeiros mais recentes e explorar por que esta empresa não pode ser uma peça-chave na sua carteira de investimentos. Fique até o final e descubra o que faz da WEG uma das empresas mais robustas e inovadoras do Brasil. WEG, visão geral da empresa. O setor que a WEG atua é no setor industrial e é um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, com a atuação em mais de 135 países. Suas principais linhas de produtos incluem motores elétricos, transformadores, geradores e sistema de automação industrial. Fundada em 1961 em Jaguará do Sul, Santa Catarina, a WEG tem uma história de crescimento sólido e internacionalização, com fábricas e centros de pesquisa em vários continentes. A WEG tem um desempenho financeiro assim. A empresa tem apresentado crescimentos contínuos nas receitas, refletindo sua capacidade de expandir mercados e diversificar produtos. No último ano, a WEG reportou um aumento significativo da receita líquida, impulsionado por vendas robustas no mercado externo e interno. O lucro líquido também tem mostrado crescimento estável, mesmo em períodos de adversidade econômica, devido à gestão eficiente de custos e operações. As margens da WEG são geralmente superiores às de seus concorrentes, o que reflete sua forte posição de mercado e sua capacidade de inovação. O múltiplo PL da WEG tende a ser elevado em comparação ao setor, o que pode indicar que o mercado valoriza fortemente o potencial de crescimento da empresa. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, possui um ROI alto, demonstrando eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio. A dívida líquida, dividida pelo EBITDA, mantém uma alavancagem financeira baixa, com dívidas controladas e uma forte capacidade de geração de caixa, o que reduz os riscos financeiros. Falando sobre estratégias e vantagens competitivas, a WEG tem inovação e P&D, que investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, o que lhes permite estar na vanguarda tecnológica em seus segmentos de atuação. A empresa é líder em solução de energia renovável, com motores elétricos de alta eficiência e sistema de geração de energia eólica e sólida. Além da diversificação geográfica, a WEG também é diversificada em termos de produtos, o que lhes permite mitigar riscos associados à flutuação em setores específicos. A expansão internacional da WEG é um ponto forte, com fábricas e centros de distribuição em mercados estratégicos, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. O histórico das cotações, a WEG tem mostrado uma tendência de valorização ao longo dos anos, refletindo o crescimento consistente da empresa e sua posição como um líder do setor industrial. A WEG é uma boa pagadora de dividendo, o que a torna atraente para investidores que buscam renda passiva. A política de dividendos da empresa é estável, com distribuição regulares e crescente ao longo do tempo. Isso na visão dos analistas, né? Mas tem outras empresas melhores e boas pagadoras de dividendo. Mas tem outras empresas boas pagadoras de dividendo. A WEG não é tão boa pagadora de dividendo. Perspectiva futura. Sustentabilidade. A WEG está bem posicionada para se beneficiar do aumento da demanda por soluções sustentáveis, especialmente em energia renovável e eficiência energética. O crescimento global. A estratégia da expansão internacional e a diversificação de produtos continuarão sendo fatores chaves para o crescimento futuro da WEG. Os riscos. Apesar dos dois pontos fortes, a WEG enfrenta riscos como a exposição cambial, mudanças regulatórias em mercados internacionais e a competição crescente.
especialmente de empresas asiáticas. A WEG é uma das empresas mais bem-sucedidas e estáveis do Brasil, com uma trajetória de crescimento sólido e diversificação estratégica que lhe confere uma forte posição competitiva no mercado global. As ações da WEG, WEG3, são geralmente vistas como uma boa opção para investidores que buscam tanto crescimento quanto uma forte confiança de dividendos. Depois de termos dado uma visão geral da empresa, vamos falar agora sobre a receita operacional líquida, que foi de 9,274,4 milhões no segundo trimestre de 2024. Corresponde a 13,5% superior ao segundo trimestre de 2023 e 15,4% superior ao primeiro trimestre de 2024. O EBITDA atingiu 2,120,8 milhões, corresponde a 15,7% superior ao segundo trimestre de 2023 e 19,8% superior ao primeiro trimestre de 2024, enquanto a margem EBITDA de 22,9% foi de 0,5 pontos percentuais maior do que no segundo trimestre de 2023 e 0,9 pontos percentuais maior do que o trimestre anterior. O retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, atingiu 37,4% no segundo trimestre de 2024, crescimento de 3,0 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023 e redução de 1,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. A mensagem da administração. Ela fala que os resultados do trimestre apresentaram o crescimento da receita e um desenvolvimento positivo nas margens operacionais, fruto da continuidade da boa dinâmica dos negócios, dos ciclos longos e a estabilidade da atividade industrial nos principais países que atuamos. Com relação ao Brasil, a administração fala que o bom desempenho dos equipamentos de ciclos longos contribui para o crescimento da receita, principalmente na área de geração, transmissão e distribuição de energia, porque a WEG ela atua nessas áreas, né? Que é a geração, transmissão e distribuição de energias, com destaque para os projetos de transmissão e distribuição, T&D, e a geração de energia eólica. A demanda por equipamento de ciclos curtos contínua saudável para os negócios de redutores, automação e motores comerciais e appliance, que é outro ramo de negócio da WEG. Ela trabalha com redutores, automação e motores comerciais. Por outro lado, apesar do crescimento dos volumes vendidos, a receita da geração solar contribuída apresentou redução quando comparado com o mesmo período do ano passado. A administração também fala que no mercado externo também apresentaram resultados positivos, com a continuidade do bom volume de entrega nos negócios T&D, transmissão e distribuição da América do Norte. A atividade industrial em segmentos importantes como óleo e gás e água e saneamento suportaram o crescimento apresentado, fruto da capacidade de atender as necessidades de nossos clientes globalmente. A administração lembra que nesse trimestre, passaram a consolidar, a partir de maio, os negócios de motores industriais e geradores de marcas Marathon, Rodon e Semp, adquiridos da Regal Rexnord na América, nas áreas de negócios de equipamentos eletrônicos industriais. E por fim, a administração acredita que a sólida estratégia industrial, diversificação de produtos e a presença global permite aproveitar as oportunidades dos diversos mercados onde atua, especialmente aqueles ligados à eletrificação e infraestrutura elétrica. A administração segue confiante em visão de longo prazo, que, aliada à constante busca de eficiência operacional, contribui com o crescimento contínuo e sustentável da companhia. Os principais números do trimestre são: o retorno sobre o capital investido no segundo trimestre foi 34%, no primeiro trimestre 38,9%, menos 1,5 pontos percentuais. A receita líquida operacional do primeiro trimestre de 2024 de 8 milhões para 9 milhões 274,
Esses valores estão aqui, ó, na casa dos milhares de reais, esses números. No mercado interno, houve um aumento de 3.894 para 4.183. No mercado externo, houve um aumento de 4.138 para 5.140.989. O lucro líquido saltou de 1.327.964 para 1.441.655. A margem líquida, 15,5%. O EBITDA saiu de 1.669.880 do primeiro trimestre de 2024, comparado ao segundo trimestre de 2024, para 2.120.814. A margem EBITDA de 22,9%. Houve um aumento, comparado ao primeiro trimestre de 2024, que foi 22%. A receita operacional líquida teve um crescimento de 3,5% sobre o segundo trimestre de 2024. 10,4% no mercado interno e 16,1% no mercado externo. As receitas dos negócios de motores industriais e geradores adquiridos da Regal Renox Nord consolidaram o resultado a partir de maio de 2024, que foi na casa de 417 milhões, sendo que 70,3% na área de EEI e 29,7% em GTD. Ambos no mercado externo. Ajustada por esse efeito, a receita consolidada do trimestre mostraria crescimento de 8,5% sobre o segundo trimestre de 2023. Como podemos ver aqui, o primeiro trimestre, 2023, 7 milhões. Em segundo trimestre de 2023, 8 milhões. E no segundo trimestre teve um aumento. No segundo trimestre de 2024, teve um aumento saindo de 8 milhões para 9 milhões. Equipamentos eletrônicos industriais. III. No Brasil, a atividade industrial mostrou-se positiva. Os equipamentos de ciclos longos com motores de alta tensão também apresentam bom desempenho, reflexo da carteira de pedidos construídos nos últimos trimestres. No mercado externo, houve uma recuperação gradual da atividade industrial nas principais regiões de atuação. Para os equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão. Equipamentos de ciclo longo, especialmente motores de alta tensão, contribuíram positivamente para os resultados, com destaque para o segmento de óleo e gás e água e saneamento. Falando aqui sobre a gestão e distribuição de energia no mercado interno. Transmissão e distribuição de energia apresentou outro trimestre positivo, motivado pela entrega de transformadores de grande porte e subestação para projetos ligados a leilões de transmissão, seguido pelos transformadores para as redes de distribuição. Nos negócios de geração, destaque-se para as entregas de aerogeradores, a geração solar distribuída, GD, apesar de apresentar crescimento no volume de projetos vendidos, segue impactada pela redução dos preços dos painéis solares e, consequentemente, impacta os preços nos preços dos produtos, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No mercado externo, mais um trimestre de bom volume de entrega nos negócios, impulsionado por quem? Pelas oportunidades em transformadores para parques de geração de energia renovável. E esforço da infraestrutura da rede elétrica dos Estados Unidos, aliado a uma boa demanda em outros mercados, como África do Sul e Colômbia. Os negócios de geração apresentam resultados consistentes.
Falando agora sobre motores comerciais e appliance, MCA. No mercado interno, continuidade de demanda favorável no Brasil, em diversos segmentos de situação. No mercado externo, a oscilação da demanda no mercado externo, com acomodação do volume de vendas observado apenas do bom desempenho da operação de motores comerciais no México e nos Estados Unidos. É importante destacar que o crescimento da receita em geração no primeiro trimestre de 2024, sinal importante para esta área de negócios compostos integralmente por negócios de ciclo curto. Também a VEG trabalha com vernizes e tintas. No mercado interno, a demanda pelo produto de vernizes continuou positiva, pulverizada entre diferentes segmentos de atuação, com destaque para o segmento de eletrodomésticos. No mercado externo, apesar da atividade positiva na operação do México, a demanda geral por produtos de tintas e vernizes industriais são apresentados como crescimento neste trimestre. Falando sobre os custos de produtos vendidos, que é o CPV, a receita operacional saiu do primeiro trimestre de 2024 de 8 milhões para o segundo trimestre de 2024 de 9.274.426. O mix de produtos vendidos mais favorável e a constante busca por eficiência operacional e ganhos na produtividade foram fatores importantes para a manutenção da margem bruta neste trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, apesar do recente aumento dos custos das principais matérias-primas que compõem nossa estrutura de custos, principalmente o cobre. Aqui, 70,5% materiais. Outros, depreciação e pessoal. 17,8%, 2,6%, 9,1%. Despesas de vendas gerais e administrativas foram consolidadas, totalizando 0,11 no segundo trimestre de 2024, um aumento de 18,5% sobre o segundo trimestre de 2024 e um aumento de 14,4% sobre o primeiro trimestre de 2024, quando analisados em relação à receita operacional líquida. Estes representam 10,9%, 0,5 pontos percentuais maior em relação ao segundo trimestre e 0,1 ponto percentual abaixo do volume apresentado no primeiro trimestre. A margem EBITDA. A composição do cálculo de EBITDA, conforme a resolução CVM 156 de 2022 e a margem EBITDA são apresentadas na tabela 4. A margem EBITDA apresentou a evolução quando comparado com o mesmo período do ano anterior, reflexo de boas margens de algumas operações importantes no exterior e do mix atual de produtos vendidos, influenciado principalmente pela melhora das margens e equipamentos de ciclo longo devido à boa demanda de produtos. No primeiro trimestre de 2024, foi 8 milhões 033.304 para segundo trimestre de 2024, 9.274.426. O lucro líquido no exercício, 1.441.655. O EBITDA, 2.120.814. A margem EBITDA foi de 22,9%, maior que o primeiro trimestre de 2024, que ficou em 22%. Um aumento de 0,9 pontos percentuais. O resultado líquido foi de 1.441.7 milhões, um crescimento de 5,4% em relação ao segundo trimestre de 2024 e crescimento de 8,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A margem líquida atingiu 15,5%, 1,2 pontos percentuais inferior ao segundo trimestre e 1,0 pontos percentuais inferior ao primeiro trimestre de 2024.
Retorno sobre o capital investido, ROIC. O ROIC do segundo trimestre de 2024, acumulado nos últimos 12 meses, foi de 37,4%, um crescimento de 3,0 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre, e uma redução de 1,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. O ROIC foi impactado positivamente pelos incentivos fiscais relacionados com a nova controladora na Suíça, reconhecidos no quarto trimestre de 2023. O crescimento do lucro operacional após impostos, NOPAD, em virtude principalmente do crescimento da receita e melhora das margens operacionais, mais do que compensou o crescimento do capital empregado, cuja expansão é explicada majoritariamente pela aquisição de negócios de motores industriais e geradores de Hegel Renox e pelo investimento em ativos fixos e intangíveis realizado ao longo dos últimos 12 meses. O investimento em CAPEX no segundo trimestre foi investido 391,5 milhões em modernização e expansão de captação produtiva, máquinas, equipamentos e licenças de softwares, que é os bens intangíveis, né? Sendo 57% destinada à unidade produtiva no Brasil e 43% destinada ao parque industriais e demais instalações no exterior. No Brasil, a expansão da capacidade da produção de motores industriais e motores de tração elétrica, além de avançar com o aumento da capacidade da produção de transformadores. E no exterior, o investimento em aumento da capacidade da produção das fábricas de motores e transformadores no México. Aqui, comparado ao primeiro trimestre de 2024, saiu de 351,5 para o segundo trimestre de 2024 para 391,5. Um aumento, né? Aqui, ó, 351 para 391. Essa aqui é a figura que fala sobre a evolução do CAPEX. Valores está em milhões. Também a VEG investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os dispêndios na atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação totalizaram 528,2 milhões, representando 3,1% da receita operacional líquida acumulada em 2024. Disponibilidade e endividamento. A disponibilidade, que é dinheiro em caixa, aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos aplicados em bancos de primeira linha e majoritariamente em moedas nacionais são apresentados nesta tabela aqui. Como podemos ver, que em junho de 2024, as disponibilidades de aplicações foram 7.242.673. Comparado a dezembro de 2023, houve um aumento, saindo de 7.091 para 7.242. Curto prazo, 7.230. Longo prazo, 11.909. Instrumentos financeiros derivativos, 444.561. Financiamentos, aqui ó, 4.188.977. E o caixa líquido da empresa é de 3.017.135. A dureza total do endividamento era de 11,3 meses em junho de 2024, 10,7 meses em dezembro de 2023. Falando aqui sobre dividendos e juros sobre capital próprio. O Conselho de Administração deliberou na Assembleia Geral Ordinária, AGO, ainda a ser realizada, os seguintes eventos com remuneração. 19 de março, o juros sobre capital próprio de 242,3 milhões. No 25 de junho, com juros sobre capital próprio no valor de 263,3 milhões. O Conselho de Administração deliberou no dia 30 de julho de 2024 sobre os dividendos intermediários relativos aos resultados do primeiro semestre de 2024, no valor de 786,9 milhões. Estes proventos serão pagos 14 de agosto de 2024. Os valores declarados como remuneração aos acionistas relativos ao primeiro semestre representam 46,7% do lucro líquido obtido no período. Nesta prática, é declarar juros sobre capital próprio, JCP, trimestralmente, dividendos intermediários e complementares com base no lucro obtido a cada semestre, ou seja, 6 proventos a cada ano, que são pagos semestralmente.
6 proventos a cada ano, que são pagos semestralmente. Vendo aqui da tabela, juros sobre capital próprio, no primeiro trimestre de 2024, 505,672 milhões, no primeiro semestre de 2023, 467,992 milhões. Então, houve um aumento de 0,1% no juros sobre capital próprio. Os dividendos foram 786.877 no primeiro semestre de 2024, comparada com o primeiro semestre de 2023, que foi 609 milhões 303. Houve um aumento de 29,1% comparado ao primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2024. O lucro líquido também teve um aumento de 3,5%. Remuneração acionistas dividido por lucro líquido saiu de 40,3% no primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024 no valor no percentual de 46,7%. Um aumento. Uma empresa que cresce, uma empresa que paga dividendos, né? Uma empresa que custa cara na bolsa. Aqui segue os dados, o link de acesso para a apresentação, que estará sempre disponível em páginas da internet na área de relações com os investidores. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que as dicas tenham sido úteis para vocês. Não se esqueça de deixar um like, comentar aqui abaixo o que acharam e compartilhar com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo.